Vamos lá então fazer alguns exercícios que caíram no Enem e falam só sobre o que a gente falou na aula passada. Olha só, foi uma aula de 10 minutos e com esses 10 minutos de aula você já era capaz de responder questão do Enem? Era, tô te falando. Então vem comigo. Olha só, nosso combinado, hein? Essa é a questão, você vai pausar, tentar fazer e depois você olha a resolução, beleza? Se não, você vai só falar, ah, entendi. E se pegar para fazer de novo, você não entendeu, beleza? Então dá pausa, tenta fazer e vamos lá. Olha só, acompanha comigo. Para a proteção contra curtos-circuitos em resistências, são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Basicamente, ele está falando da seguinte estrutura: eu pego uma lâmina, que é como se fosse uma fatiazinha, pego uma outra lâmina, que é como se fosse uma outra fatiazinha, só que feita de um material diferente, e eu coloco uma grudada na outra por meio de uma solda. Pronto. Isso daqui é a minha lâmina bimetálica, constituída de dois materiais diferentes, material 1 e material 2. Aí ele continua. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Em outras palavras, ele vai pegar essa lâmpada, desculpa, ele vai pegar essa lâmina e conectar em uma pilha. Então, eu conecto numa pilha aqui e aqui no polo positivo. Quando isso acontece, vai passar uma corrente elétrica, não é verdade? Vai passar uma corrente elétrica por essa lâmina que fecha o circuito. Beleza. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada, a lâmina se curva para um dos lados. Olha isso. A lâmina se curva para um dos lados, afastando o contato elétrico e interrompendo a passagem de corrente pelo circuito. O que esse cara está dizendo é que depois de uma certa corrente elétrica, essa lâmina ela se curva para um dos lados. Então, vou colocar ela. Deixa eu diminuir mais um pouquinho essa figura. Beleza, colocar ela bem para cima. Na hora que passa uma corrente elétrica muito alta, superior a um certo valor limite, essa lâmina ela vai, na verdade, se curvar. Então, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo desenhar. Né? Deixa eu pegar assim. Beleza. Vou tirar esse material 1, material 2, tá? Então, a lâmina ela vai se curvar. Aqui eu tenho material 1. Eu vou colocar agora as coisas do material 2. Graças a Deus, eu estou aqui com Ctrl C, Ctrl V liberado, não é verdade? Então pronto. Eu tenho aqui. Né? Opa, colocar assim. Fechou. Então pronto. O que acontece é isso. Quando passa uma corrente elétrica, só completar aqui, para ninguém ficar triste que o azul está feio. Beleza. Depois de uma corrente elétrica muito alta, essa lâmina ela se curva para uma certa direção. E aí ela interrompe a passagem de corrente elétrica pelo circuito. Para de passar corrente. Porque o circuito ficou aberto. Eu não tenho mais essa conexão aqui. Ela foi desfeita. Beleza. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa pelo circuito. Vamos entender então o que é que acontece. Na hora que passa a corrente elétrica pelo circuito, sabe o que acontece? Essa lâmina, ela aquece, ela aumenta de temperatura. Então a corrente elétrica, a corrente elétrica, ela vai gerar um aumento de temperatura. Vai gerar um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura vai gerar o quê? Uma dilatação térmica. Olha só que coisa. Vai gerar uma dilatação térmica. A questão é que esses dois materiais estão soldados, só que eles dilatam de maneira diferente. Nesse meu desenho aqui, a lâmina do material 2 dilata mais e a lâmina do material 1 dilata menos. Por isso que acontece essa encurvatura. Né? Encurvatura, essa palavra existe, né? Por isso que a lâmina ela se curva. Porque uma lâmina vai tentar dilatar mais do que a outra. E aí não vai ter como fazer nada, né? Como elas estão soldadas uma à outra, a única maneira disso acontecer é que elas se soldem.
né? Desculpa, é que elas se curvem, porque elas estão soldadas. Então, pronto. É isso que acontece, né, na lâmina bimetálica. E a característica física que deve ser observada na escolha desses dois metais é o coeficiente de, vamos lá, dureza, nada a ver. Elasticidade, não, não. Dilatação térmica. Então, essa daqui é a resposta correta. Eu tenho que olhar para o coeficiente de dilatação térmica dos materiais. Esse coeficiente de dilatação, ele é assim, coeficiente de dilatação. Quanto maior for ele, maior vai ser a dilatação. Mais fácil o objeto ele dilata. Por que é importante você saber disso? Porque na próxima questão esse conceito vai ser abordado mais uma vez. Então, olha só. Não consigo desatarrachar esta porca. Eu consigo. Então, o que acontece é o seguinte. Na hora que eu pego eu tenho aqui uma porca, né? Eu não sei nem como é que eu desenho isso, né? Eu tenho aqui o parafuso, ou prego, né? Sei lá. E tenho a porca, que envolve esse parafuso, né? Então a porca envolve esse parafuso. Se eu estivesse olhando de baixo aqui, é como se eu tivesse aqui o parafuso e ao redor dele a porca bem apertada. A porca, colocar assim, ao redor dele, a porca bem apertada. De maneira que ele não consegue sair. Eu não consigo tirar. Pronto. Então é isso. Eu tenho o parafuso nessa região central e tenho a porca nessa região periférica. E aí o cara fala, eu consigo, e começa a esquentar os dois. Então ele vai fornecer para os dois uma certa quantidade de calor. Aqui está a minha chama, de tal maneira que eu vou fornecer calor para esses caras. Só que vem cá, na hora que eu forneço calor, tanto a porca quanto o parafuso vão aumentar, quanto o parafuso vão crescer. Os dois vão crescer? Sim, porque os dois estão recebendo calor. O que eu quero então, na verdade, é o seguinte: eu quero que a porca cresça mais. Cresça mais. Cresça. Opa! Mais. Porque se a porca ela cresce mais, eu vou ter um buraco maior lá dentro. E eu quero que o parafuso cresça menos do que a porca, pelo menos. Cresça menos. Se eu quero que a porca cresça mais, eu vou precisar que o coeficiente de dilatação da porca seja o maior possível. E que o coeficiente de dilatação do parafuso seja o menor possível. Assim, a porca dilata mais e aumenta o buraco, e o parafuso dilata menos. Dessa maneira, ele pergunta: o quadro oferece os coeficientes de dilatação de alguns metais. Para permitir a ocorrência desse fato, a partir do menor aquecimento do conjunto, ou seja, de maneira mais fácil possível, não sei se vocês estão conseguindo ler, da maneira mais fácil possível, o parafuso e a porca devem ser feitos de quais materiais? Olha só, o parafuso tem que ter o menor coeficiente de dilatação. Você olha para cá, qual deles que é o menor? É a platina. Então, o parafuso ele tem que ser feito de platina. Parafuso. Já a porca, ela tem que ter o maior coeficiente de dilatação. Se você for olhar aqui, eu tenho o chumbo. O chumbo é o material de que tem que ser feito a porca. Então, o parafuso tem que ser feito de platina e a porca tem que ser feita de chumbo. A gente fica com a letra C de Caio, mais uma vez aí, sendo narcisista, não é verdade? Então pronto, finalizamos essa outra aulinha que foi bem rápida e você viu, eu estou explicando a questão para você e resolvendo ao mesmo tempo. Não é nem, você não tem que explicar para ninguém, só para si mesmo e resolver ela. E eu resolvi as duas em quê? Cada um em 5 minutos, mais ou menos do que isso, na verdade. Ou seja, daria tempo tranquilo. Essa seria uma questão fácil para você ganhar tempo na hora do Enem e apareceu só os conceitos de dilatação. Nem precisava ter tanto raciocínio assim, e especialmente agora que você já viu aqui com a gente no CASD esse assunto. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham acertado as questões e espero que vocês tenham tentado fazer antes, hein? Tô de olho em vocês e vejo vocês na próxima aula. Nem sei qual que é o assunto da próxima aula? Sei sim, lembrei. Assunto da próxima aula é formas de propagação do calor. Beleza? Vejo vocês lá. Tchau, tchau, pessoal.